E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai falar sobre algo que é literalmente a energia que move o nosso mundo. A gente vai desmistificar os circuitos elétricos. É isso mesmo, vamos entender como a mágica invisível da eletricidade realmente funciona aí dentro das paredes da sua casa. Pensa bem no seu dia a dia. A gente simplesmente conecta um aparelho na tomada ou aperta um botão do celular e pronto, tudo funciona. Mas já parou para pensar como a energia consegue viajar pelos fios para fazer esses aparelhos funcionarem? Pois é, essa é a nossa grande pergunta de hoje. A eletricidade não é mágica, né? É pura ciência. E a gente vai investigar exatamente essas estradas invisíveis por onde ela viaja. Então, nosso roteiro de hoje vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, o mistério da energia. Depois, os componentes de um circuito. Em seguida, o fluxo, falando de corrente e tensão. Aí entra o controle e a resistência. E, para fechar, condutores e isolantes. Vamos lá? Começando pela seção 1, o mistério da energia, onde a gente define o conceito central. Bom, a definição técnica é bem simples, na verdade. Um circuito elétrico é um sistema que permite o fluxo de energia elétrica por um caminho fechado. Gente, a palavra-chave aqui, sem dúvida, é fechado. A energia elétrica é super exigente, sabe? Ela precisa de uma pista contínua, sem interrupções, para conseguir sair de uma fonte, fazer o trabalho dela e voltar. Sem esse ciclo contínuo, nada feito. O aparelho simplesmente não liga. E isso ilustra de forma brilhante o que a gente acabou de falar. Dá uma olhada em como o fluxo sai de um polo lá da bateria, percorre todo o fio, acende a lâmpada, passa direto pelo interruptor que está abaixado e volta lá para o outro polo. É exatamente esse ciclo inquebrável, essa pista circular, que a gente chama de circuito completo. Avançando para a seção 2, componentes de um circuito, os nossos blocos de construção. Olha só, qualquer circuito funcional, do mais simples ao mais absurdo de complexo, vai precisar de 4 pecinhas fundamentais. São elas: a fonte de energia, o condutor, o interruptor e o receptor. Seja numa lanterninha de mão ou num supercomputador de última geração, esses 4 caras estão lá trabalhando duro. Vamos destrinchar cada um deles agora. O nosso primeiro componente é a fonte de energia, como essas pilhas e baterias. A fonte funciona meio que como a bomba ou o combustível de tudo, sabe? Ela transforma, por exemplo, a energia química que está guardada lá dentro em potencial elétrico. Basicamente, ela dá aquele primeiro empurrão que o sistema precisa para acordar e começar a trabalhar. Lá na outra ponta da história, a gente tem o receptor. A lâmpada é com certeza o exemplo mais clássico que existe para isso. O receptor é o destino da viagem. Ele pega essa energia elétrica toda e transforma em algo útil, numa tarefa real. Nesse caso aí, a energia está virando luz e, claro, um pouquinho de calor também. Mas calma aí. Entre a fonte e o receptor, a gente precisa de pontes, né? Infraestrutura pura. De um lado, temos os fios condutores. Eles são literalmente as estradas físicas por onde a eletricidade viaja. Do outro lado, o interruptor. Ele é o chefe do trânsito. O interruptor age como um semáforo ou uma ponte levadiça. Ele pode liberar a passagem, fechando o circuito, ou cortar tudo de vez, abrindo o circuito. E isso traz a gente para uma das regras de ouro da eletricidade. Quando a gente fala em circuito fechado, a ponte está abaixada, a estrada está liberada e a energia flui sem parar. O aparelho funciona. Agora, se a gente diz circuito aberto, significa que a ponte levantou. O caminho quebrou. Como a eletricidade é aquela tal de super exigente que a gente falou antes, o fluxo para na mesma hora e o aparelho desliga. Vamos para a seção 3, o fluxo. Aqui, a gente fala de corrente e tensão. Ok, vamos mergulhar nessa parte que é sensacional. A tensão elétrica, que a gente também chama de diferença de potencial, é a pressão do sistema. É aquela força invisível que empurra os elétrons. Se a gente imaginar o circuito como se fosse um encanamento de água na sua casa, a tensão seria a força da bomba d'água. Sem essa pressão gerada pela fonte de energia, os elétrons ficariam lá, parados, sem fazer absolutamente nada. A tensão é o chute inicial. Beleza. A tensão foi lá e deu empurrão. O que acontece? A gente passa a ter a corrente elétrica. A corrente é um movimento em si. É a galera, ou melhor, o fluxo contínuo de elétrons viajando em massa pela estrada do condutor. Voltando para o exemplo da água, se a tensão é a força da bomba, a corrente é o volume de água passando dentro do cano a cada segundo. É o tráfego fluindo pesado.
Entrando na seção 4, controle e resistência, ou seja, se opondo ao fluxo. E é aqui que a resistência elétrica entra na jogada. Como o nome já entrega, ela é oposição natural ao fluxo da corrente. Imagina como um atrito, sabe? Enquanto os elétrons tentam correr para frente, empurrados pela tensão, eles acabam esbarrando nos átomos do próprio fio. E olha, essa fricção é importantíssima, porque ela limita a quantidade de energia que passa e evita que o circuito simplesmente frite por sobrecarga. Agora, o que é muito legal de notar é como a engenharia mapeia isso no papel. Esse zigue-zague aí é o símbolo universal para um resistor nos diagramas de circuitos. Faz todo sentido, né? O próprio desenho já passa essa ideia de uma estradinha de terra cheia de buracos e curvas. Ele ilustra perfeitamente esse conceito maravilhoso de dar aquela freada no fluxo de energia. Chegamos à seção 5, condutores e isolantes, focando na ciência dos materiais. Então, o ponto crucial de verdade está na forma como a gente constrói esses cabos. Repara só, por dentro a gente tem esses fios de cobre, projetados com uma resistência super baixa para conduzir a galera de elétrons de forma rápida e eficiente. Mas por fora a gente tem essa capa plástica. A mágica é a combinação. O cobre por dentro deixa fluir e a borracha por fora prende a eletricidade lá dentro para não escapar e dar choque em ninguém. É um contraste absoluto mesmo. De um lado, materiais condutores, tipo cobre, que são literalmente avenidas livres para a corrente. Eles deixam a energia passar quase sem esforço. Do outro lado da moeda, os materiais isolantes, como plástico, borracha e vidro. Eles bloqueiam a corrente com uma resistência gigantesca. E olha, os isolantes não são os vilões da história, tá? Eles são as seguranças. Eles garantem que essa energia enorme fique no caminho certo e não cause nenhum desastre. Para a gente amarrar os conceitos, pensa rapidinho nessa questão. Por que um fio mais fino esquenta muito mais do que um fio grosso? Pensa na nossa analogia do trânsito. Se um monte de carros de elétrons tenta passar por uma ruazinha estreita ao mesmo tempo, o atrito aumenta demais, certo? Muito mais do que numa rodovia larga com várias faixas. Esse atrito todo, esse congestionamento de partículas, vira calor na vida real. É exatamente assim que funcionam os aquecedores elétricos e até o chuveiro da sua casa. É um dos grandes efeitos práticos da corrente elétrica. E para a gente fechar a explicação de hoje, fica esse recado super importante. A eletricidade é uma força fenomenal que alimenta nosso mundo, mas exige muito respeito, viu? Isolantes salvam vidas. A gente espera de verdade que essa nossa conversa tenha transformado aquela fiação toda que fica escondida na parede da sua casa em algo fascinante e fácil de entender. A dica de ouro é: continue questionando e observando como a energia funciona ao seu redor. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.